Você está ouvindo o conto The Sculptor's Daughter, de Hans Christian Andersen. Esta é uma tradução livre do texto original, escrito pelo autor dinamarquês conhecido mundialmente por suas histórias que misturam beleza, melancolia e reflexão sobre a alma humana. O título em português é A Filha do Escultor. Esta obra pertence ao domínio público, e esta gravação tem o objetivo de preservar e divulgar a literatura clássica. Alfredo, o escultor, sim, você o conhece, não é? Todos nós o conhecemos. Recebeu a medalha de ouro, viajou para a Itália e depois voltou para casa. Era jovem naquela época e, na verdade, ainda é, só que 10 anos mais velho do que era então. Depois que voltou, visitou uma pequena cidade do interior, na ilha de Zelândia. Toda a aldeia sabia quem era o forasteiro, e em sua homenagem, uma das famílias mais ricas resolveu dar uma festa. Todos os que tinham alguma importância ou possuíam alguma propriedade foram convidados. Foi um grande acontecimento. A notícia correu pela vila sem precisar do arauto da cidade. Aprendizes e filhos de gente simples e até alguns pais curiosos ficaram do lado de fora, olhando as janelas iluminadas com as cortinas cerradas. O vigia noturno, vendo tanta gente na rua, chegou a imaginar que era ele quem dava a festa. Havia alegria por toda parte, e dentro da casa também, pois o convidado de honra era o Sr. Alfredo, o escultor. Ele conversava, contava histórias, e todos o ouviam com prazer e entusiasmo. Mas ninguém com mais atenção do que a senhora viúva de um antigo funcionário do governo. Para o Sr. Alfredo, ela era como uma folha de papel mata-borrão cinzento. Absorvia tudo o que se dizia e ainda queria mais. Era impressionável e de uma ignorância quase comovente. Uma espécie de Kaspar Hauser em versão feminina. Ah, eu adoraria ver Roma! Deve ser uma cidade maravilhosa com todos aqueles estrangeiros chegando constantemente. Conte-nos, como é Roma? Como é entrar pelos portões da cidade? Não é fácil descrever, respondeu o jovem escultor. Há uma grande praça aberta e no centro, um obelisco com 4.000 anos de idade. Um organista! Exclamou a senhora, que jamais ouvira a palavra obelisco. Alguns convidados mal conseguiram conter o riso, inclusive o próprio escultor. Mas o sorriso que lhe subiu aos lábios logo desapareceu. Pois, perto dela, ele viu um par de olhos azul escuros. Eram os olhos da filha dela. E alguém que tivesse uma filha assim não poderia ser tola. A mãe era como uma fonte de perguntas, e a filha, silenciosa, parecia a ninfa dessa fonte. Que linda ela era, um deleite para os olhos de um escultor. Mas não para conversar, pois falava muito pouco. O Papa tem uma grande família? Perguntou a senhora. Ele respondeu com gentileza, como se a pergunta tivesse outro sentido. Não, ele não vem de uma família muito numerosa. Não é isso que quero dizer. Quero saber se ele tem esposa e filhos. O Papa não pode se casar, respondeu o escultor. Não aprovo isso, disse ela, convicta. Ela poderia ter feito perguntas mais inteligentes. Mas, se não tivesse dito e perguntado o que disse, sua filha teria se inclinado de forma tão graciosa sobre seu ombro, olhando fixamente à frente, com aquele leve sorriso melancólico nos lábios. Então, o Sr. Alfredo falou sobre as cores gloriosas da Itália. O púrpura das montanhas, o azul do Mediterrâneo, o azul dos céus do sul. Uma beleza que só poderia ser superada no norte pelo azul profundo dos olhos de uma donzela. Disse isso com um sentido especial, mas aquela que deveria entender parecia não perceber. E isso também era encantador. Ah, a Itália! Suspiraram alguns. Viajar, suspiraram outros. Encantador, encantador. Bem, disse a viúva, se eu ganhar $50.000 na loteria, nós viajaremos. Minha filha e eu.
E o senhor Alfredo, será o nosso guia. Iremos nós três, com 1 ou 2 bons amigos apenas. Ela sorriu tão amistosamente para todos que cada convidado pôde imaginar que era ele o escolhido para acompanhá-las à Itália. Sim, iremos para a Itália, mas não para as partes onde há ladrões. Ficaremos em Roma e viajaremos apenas pelas grandes estradas, onde é seguro. E a filha suspirou, bem de leve. Quanto pode caber em um simples suspiro? E quanto se pode ler dentro dele? O jovem escultor leu demais. Aqueles olhos azuis, tão brilhantes em sua homenagem, devem esconder tesouros de alma e de mente, mais raros do que todas as glórias de Roma. Quando deixou a festa, Alfredo havia perdido o coração. Perdido, completamente. A casa da viúva logo se tornou o lugar onde mais se via o senhor Alfredo. Sabia-se que suas visitas não eram por causa dela, embora fosse com ela que ele conversava. Ele ia por causa da filha. Chamavam-na Cala. Seu nome verdadeiro era Karen Malen, mas os 2 nomes se uniram. Cala. Era belíssima, embora alguns dissessem que era meio apagada e que dormia até tarde. Está acostumada com isso desde pequena, dizia a mãe. É tão bela quanto Vênus e a beleza se cansa fácil. Dorme um pouco mais, mas é isso que faz seus olhos brilharem tanto. E quanta força havia nesses olhos! Olhos azuis de um profundo sereno. Águas paradas são profundas, diz o ditado. E o coração de Alfredo afundava nelas sem resistência. Ele falava de suas viagens e mamãe fazia as mesmas perguntas de sempre. Ingênuas, curiosas, quase infantis. Era uma delícia ouvi-lo falar. Contava de Nápoles, do Monte Vesúvio, mostrava gravuras coloridas das erupções. «Santa misericórdia!» exclamava ela. «Então isso é uma montanha que queima? Mas não é perigoso para quem vive lá?» Cidades inteiras já foram destruídas, como Pompeia e Herculano. Os pobres moradores. E o senhor viu tudo isso? Bem, essas das gravuras não, mas eu fiz um desenho de uma erupção que presenciei. Ele colocou o esboço sobre a mesa. A senhora olhou o desenho em preto e branco, depois comparou com as gravuras coloridas e exclamou: «Quando o senhor viu, o fogo era branco?» Por um instante, o respeito de Alfredo pela mãe de Cala quase sumiu. Mas logo depois, ofuscado pelo brilho de Cala, pensou: «É natural que ela não tenha olho para as cores. Afinal, ela possuía o mais belo dos tesouros, Cala.» E assim, Alfredo e Cala ficaram noivos, como era inevitável. O anúncio saiu no jornal e a mamãe comprou 30 exemplares para recortar e enviar a todos os amigos. Os noivos estavam felizes e a futura sogra ainda mais. Dizia ela: «É como se agora fôssemos parentes do próprio Thorvaldsen.» «De qualquer forma, você é o sucessor dele», disse a mamãe para Alfredo. E Alfredo pensou que, dessa vez, ela havia dito algo realmente inteligente. Cala ficou em silêncio, mas seus olhos brilharam. Cada gesto seu tinha uma graça natural. Sim, ela era linda. E isso não podia ser repetido o bastante. Alfredo fez bustos de Cala e da futura sogra. Elas posavam, observando enquanto ele moldava e alisava a argila macia entre os dedos. «Imagino que só faça esse trabalho comum por nossa causa», disse a futura sogra. «E não manda seu servo sujar as mãos com isso?» «Não, eu mesmo preciso moldar a argila», respondeu ele sorrindo. «Ah, sim, o senhor é sempre tão educado», disse a mamãe. E Cala, silenciosa, apertou de leve a mão dele, ainda suja de barro. Então Alfredo começou a falar da beleza da criação. Explicou como os seres vivos estavam acima dos mortos, as plantas acima dos minerais, os animais acima das plantas e o homem acima dos animais.
Falou de como mente e beleza se unem na forma, e como é tarefa do escultor capturar essa beleza e aprisioná-la em suas obras. Kala apenas ouvia e assentia em silêncio. A mamãe, meio confusa, comentou: "É difícil acompanhar tudo isso, mas meus pensamentos mancam atrás dos seus. Eles giram, mas eu tento segurá-los firmes." E o poder da beleza de Kala mantinha Alfredo cativo. Ela o dominava, enchia-lhe a alma. Havia beleza em cada traço dela, no brilho dos olhos, no canto da boca, no movimento dos dedos. O escultor via tudo isso. Falava apenas dela, pensava apenas dela, até que os dois se tornaram um só. Veio então o dia do casamento. Damas de honra, presentes, discursos. Na cabeceira da mesa, a sogra mandou colocar um busto de Thorvaldsen, vestido com um roupão. Pusera a seu capricho que ele fosse o convidado de honra. Houve canções, brindes, risadas. Era um casamento alegre. E o casal belo. Pigmalião encontra sua Galateia, dizia uma das músicas. "Isso é algo da mitologia?" exclamou a sogra, orgulhosa. No dia seguinte, os recém-casados partiram para Copenhagen. E, é claro, a sogra foi junto. Para dar uma ajudinha, como disse ela. Ou melhor, para comandar a casa. Kala foi viver em uma casa de bonecas. Tudo novo, claro, reluzente. Ali os três se sentaram. E Alfredo, como diz o provérbio, sentou-se como o bispo no curral das ovelhas. A magia da forma o havia fascinado. Ele se encantara pela aparência, sem buscar o que havia dentro. E isso é uma desgraça no casamento. Pois se a forma se quebra e o dourado se desgasta, o comprador se arrepende da compra. É constrangedor em uma festa perceber que os botões dos suspensórios estão se soltando e não há um cinto a que recorrer. Mas é ainda pior descobrir, diante de todos, que sua esposa e sua sogra estão dizendo tolices e você não encontra uma palavra espirituosa para disfarçar o embaraço. O jovem casal sentava-se muitas vezes de mãos dadas. Ele falava e ela deixava cair uma ou duas palavras sempre na mesma melodia, como um relógio repetindo o mesmo toque, sem parar. Era quase um alívio quando uma amiga dela, Sophie, vinha visitá-los. Sophie não era bonita. Não, não era. Mas também não era deformada. Carla costumava dizer que ela era um pouco torta, mas na verdade ninguém notaria isso, exceto uma amiga mulher, é claro. Sophie era uma moça sensata, equilibrada. Nunca passou pela cabeça dela que pudesse representar algum perigo ali. Mas a verdade é que sua presença trazia algo novo, um ar fresco naquela casa de bonecas, abafada e frágil. Ainda assim, a mãe de Kala, a jovem e o escultor decidiram viajar. Foram para a Itália. Um ano depois, voltaram. "Ah, graças a Deus estamos de volta ao lar", disseram mãe e filha. "Viajar é cansativo", suspirou a mãe. "Tudo tão caro, tão exaustivo, tantas coisas para ver, para lembrar, para comentar. E aquelas Madonas, eu achei que ia virar uma delas de tanto ver imagens." "E a comida", completou Kala, fazendo uma careta. "Nem uma sopinha de carne decente", respondeu a mãe. Mas Kala, coitada, já não tinha o mesmo vigor. Vivia cansada, sempre cansada. E foi assim que adoeceu. Sophie passou a morar com eles, ajudando em tudo. Era cuidadosa, discreta e até a sogra precisou admitir. Ela entendia de arte e de vida, coisa rara para quem viera de origens tão simples. Mas o corpo frágil de Kala, esse invólucro tão admirado, não resistiu. E ela se foi. Era tão linda, lamentou a mãe. Perfeita, como as estátuas antigas, só que sem as rachaduras. Alfred chorou. A mãe também. E o luto caiu bem nela,
tanto que o vestiu por mais tempo do que precisava. Mas a vida segue, e Alfred acabou se casando de novo, com Sophie. De um extremo ao outro, reclamou a sogra, da mais bela à mais feia, como ele pôde esquecer minha pobre filha? Os homens não têm constância. Meu marido, esse sim, era diferente. Mas Alfred via outra coisa. Pygmalion encontrou sua Galateia, lembrou ele, como dizia a canção do nosso casamento. Sim, eu me apaixonei por uma estátua viva, mas o anjo, o espírito verdadeiro que a alma espera encontrar, esse só veio agora. Você, Sophie, me ensinou que arte é apenas pó, apenas forma, que o que realmente importa é o que vive dentro. Sophie o olhou com doçura. Isso que você disse, Alfred, não foi gentil. Mas talvez no outro mundo, onde não há casamentos, onde as almas se encontram apenas por afinidade, talvez lá a alma de Cala brilhe ainda mais do que a minha. E então, quando você a reencontrar, vai exclamar de novo com a mesma emoção. Bela, bela. Gratidão por me acompanhar até aqui. Se gostou da leitura, siga o canal e continue ouvindo novas histórias comigo.